Salve, guardiões e guardiãs do mundo geek! Sou eu, Cleverson, consultor financeiro, patrimonial e nerd. Tá pronto para desvendar as teias das finanças com um dos heróis mais amados do mundo, acredito eu? Sim, estamos falando sobre ele, o Peter Parker, o nosso querido Homem-Aranha. E eu tenho uma visita importante aqui para você hoje, o nosso Mini-Aranha. Fala, Mini-Aranha! Esse aqui é o meu Mini-Aranha, que vai ficar aqui comigo hoje pra gente conversar um pouquinho sobre o personagem que a gente tanto ama. Não somente eu, como também meu filho, adora o Miranha, o personagem que eu considero talvez um dos mais brasileiros aí, já feito pelo Stan Lee, nosso, né, queridíssimo, que já não está mais entre nós. Beleza, Hector? Vamos navegar nessa brincadeira? Sim. Vamos entender o mundo financeiro do Homem-Aranha? E aí, vamos fazer bons investimentos? Sim! Vamos pra cima então! O meu Miranha já está aqui no lado jogando videogame. Se você se sente como Homem-Aranha, salvando o dia, mas a sua conta bancária vive em perigo, trabalha incansavelmente, mas o dinheiro parece escorrer pelos dedos, como se estivesse escalando uma parede muito lisa. Se a vida financeira te dá mais rasteira do que vilões de Homem-Aranha, fica comigo. Hoje vamos mergulhar na jornada financeira de Peter Parker e entender as lições que ele nos ensina para a vida real. Vamos conhecer então melhor a vida financeira do amigão da vizinhança. Uma mini biografia sobre esse incrível herói. No universo da Marvel, Peter Parker é um jovem órfão criado pelos seus tios lá em Nova York. Após ser picado por uma aranha radiativa, ele ganhou seus poderes. Essa história todo mundo já sabe. Após a trágica morte do seu tio, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então ele assume uma responsabilidade de proteger com seus dons a cidade, a sua tia, sua casa, e assim se dedicar cada vez mais, né, como o Homem-Aranha. A sua vida financeira é marcada tanto por altos quanto baixos, desde os perrengues iniciais da sua vida, lá no início, quando ele era bolsista ainda, vendendo fotos para o Clarim Diário, até o momento que ele teve estabilidade e se tornou então um cientista. Muitas vezes a gente se esquece desse detalhe do Homem-Aranha, que ele é um cientista também. Vamos analisar então a montanha-russa financeira do nosso amigo aracnídeo favorito, Peter Parker. Falando sobre emprego e salário, a carreira de Peter Parker era uma gangorra. Primeiro ele começou como fotógrafo freelance lá no Clarim Diário. Nos primeiros anos ele ganhava vendendo fotos como Homem-Aranha para o JJ, né? O nosso amigo gritão, Peter Parker! O salário era inconsistente e baixo, mal dando para cobrir muitas vezes as contas que ele tinha com a Tia May. Que a Tia May também ficava doente, então tinha as contas da casa que ficaram para ser gastas e tudo mais, para serem, né, guardadas. E sem falar que o próprio Peter, ele tinha que pegar e fazer as suas manutenções dentro daquele cenário de, poxa, ele tinha lá o lançador de teia dele, ele tinha que fazer manutenção do seu equipamento. E eu acredito que isso também tinha um custo, afinal de contas, ele não saía roubando por aí para ter o dinheiro para fazer manutenção das coisas dele. Então, ele tinha que fazer o que a gente chama hoje aqui no Brasil, o famoso bico. Então ele fazia bico, freelance, do extra. Ele também era professor de ciências. Muitas vezes a gente se esquece desses detalhes na história do Peter Parker. Em algumas fases foi professor, o que lhe garantia um salário mais estável, mas ainda assim era muito modesto para os padrões de vida de Nova York. Após um tempo ele virou cientista pesquisador no Horizon Labs, Parker Industries. No seu ápice financeiro, Peter Parker se torna um brilhante cientista, criando tecnologias inovadoras. Na Parker Industries, ele chegou a ser o CEO de sucesso, com salário executivo, e também tinha dividendos, provavelmente na casa dos milhões de dólares, vivendo em luxo e com acesso a recursos de tecnologia ilimitada. É um momento assim de maior conquista financeira por parte do Peter Parker. Aí ele teve um retorno ao básico. Por diversas reviravoltas, ele sempre acabava voltando aos empregos mais modestos, mostrando a dificuldade de manter a estabilidade financeira como herói. Que no caso dele, ele tinha esse lado de que tem que regular tanto a vida do herói quanto a vida da pessoa do Peter Parker. Calma aí, meu filho, relaxa. Aonde o Peter Parker investia seu tempo e seu dinheiro? A maior parte do tempo do Peter Parker era dividida entre combater o crime, como Homem-Aranha, e também quando ele tinha seu emprego estável, no caso, né, tendo uma vida lá de fazer suas pesquisas como cientista e também pregando aulas ali, né, dando aulas
para seus alunos para ter sua renda estável. A parte científica sempre foi a melhor parte da vida dele com relação ao mundo financeiro. Se tratando da parte de dinheiro, no início os investimentos eram uma situação mais de manutenção básica, cuidando da tia May, da casa e equipamentos de teia. Quando ele atingiu o auge da parte de indústrias, aí sim ele fazia investimentos diferentes. Vamos pontuar alguns investimentos do Peter Parker? Ele investia, por exemplo, vou até pegar aqui um material nosso bem bacana que fala. Ele pesquisava em desenvolvimento e PhD para criar novas tecnologias e infraestrutura para a Parker Indústrias, escritórios, laboratórios e alguns projetos. Falando nos projetos, ele também tinha projetos filantrópicos para ajudar a cidade e provavelmente alguns investimentos financeiros de maior risco, ações e também startups. Então ele era um guri bem investidor. Por meio de consultores, então ele fazia essas startups funcionarem, já que ele não tinha tempo para gerenciar tudo aquilo ali por questão de ser um Homem-Aranha. Qual que era o custo de vida do Peter? Nos primeiros anos de sua vida, o custo de vida era bem apertado. Então isso não te lembra ninguém? Fala a verdade para mim, hein? Te lembra alguém? Se te lembrar, coloca nos comentários para nós. Ele morava em um pequeno apartamento no Queens, dividindo despesas com a tia May, gastos com alimentação, aluguel, contas básicas e custos que, seriam os custos obscuros dele, que era parte do super-herói. Materiais para fazer a teia, reparo do uniforme, entre outras situações que ele podia gastar aí nas correrias dele, perder bolsa, perder material, calçado, então etc. de coisas que poderia acontecer com ele. Já no auge do Peter, quando ele tinha as indústrias dele, o custo de vida dele era de um milionário. Então a moradia dele era de luxo, talvez ele tivesse até uma casa mais sofisticada, tivesse carros, afinal de contas ele precisaria andar por aí pulando pelo telhado, no momento dele como pessoa, como Parker, e acesso a tudo isso do bom e do melhor. Ele sustentava a sua equipe de operações, a sua empresa, através dos seus investimentos. Quais são as possíveis conquistas financeiras do Peter? Uma delas, que é o sonho de todo mundo, é comprar o primeiro imóvel. No seu auge como Parker Indústrias, ele poderia ter adquirido muitos imóveis luxuosos. A gente entende isso nas entrelinhas das revistas. Garantir uma aposentadoria para a tia May seria, um dos fatores mais diferenciais por parte dele, porque ele amava a tia dele. Um dos grandes objetivos do Peter era financiar projetos científicos ambiciosos, sem depender de grandes corporações. Então ele queria ter autonomia, deixar um legado tecnológico para a humanidade. Possíveis dificuldades que o Peter acabou tendo na parte financeira. Uma delas foi, no caso, a importância de ter uma renda estável. A vida de freelance é muito dura, tanto para o Peter lá, quanto para a gente aqui. Gastos inesperados como a vida de herói também faziam parte do dia a dia dele, como uniforme rasgado, teia e tudo mais. A gente já começou a entender essa parte, que ele tem que dividir o dinheiro dele entre dois universos, o universo pessoa e o universo herói. Manter a tia May também para ele era um desafio, o que a gente chama de peso do amor. Então, assim, financeiramente ele tinha que estar dando suporte e apoio para a tia dele. Vícios e gastos eu não sei como que seria para ele, mas Peter era um baita do nerd, mas também ele lidava muito com a ideia de assim, ter melhores equipamentos. Então era a maldição da vida dele, querer sempre estar mais evoluído, com mais tecnologia, só que com poucos recursos. É como a gente querer comprar um videogame de última geração e não ter o dinheiro para comprar o jogo, e querer muito jogar a nova geração de games. A maldição de Peter Parker também podemos dizer assim, sempre que ele estava bem, algo dava errado na vida dele e ele perdia tudo. Então, assim, essa era a parte decepcionante dos dias que ele tinha de dificuldade. Um destaque que a gente pode trazer no mundo fictício dos negócios é que lá o Clarim Diário era uma fonte de renda inicial. E a Parker Indústria virou seu auge como empresário. Então, assim, esse foi o trajeto do Peter Parker saindo daqui, chegando aqui como empresário. Isso é fantástico. E é o sonho, acredito eu, de todos nós. E vamos conversar um pouquinho, então, mais sobre a questão da vida real do Peter. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite, E aí, já se identificou com os perrengues do Peter Parker? Essa é uma análise aracnídea das finanças e está nos ajudando a entender um pouquinho mais que ninguém está sozinho. Então que ele tem que estar ali, fazendo o seu dia a dia acontecer, e ele precisa de pessoas para poder pegar emprego, poder fazer render e tudo mais. Então quero te convidar a deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, para não perder os próximos episódios aqui das nossas resenhas, por assim dizendo. Então quero que você também ative o sininho para que você seja notificado quando tiver um novo vídeo, um novo conteúdo saindo do forno. A sua participação é a nossa força vital. Vamos continuar então falando agora sobre o Peter. E como seria o Peter no mundo real? Como seria o Peter no mundo real? O Peter era um jovem gênio
E vamos imaginar agora que ele é um jovem gênio, só que morando em São Paulo. Eu acredito que em São Paulo todo mundo já ouviu falar, então a gente tem uma certa familiaridade mesmo sem estourar. Então vamos fazer uma mini biografia? Então imagina agora o Peter Parker se chamando Pedro Peter Pereira. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Then I am... O Miranha! Miranha, melhor super-herói que tem, o Miranha! Gostaram do nome? Não? Se tiver um nome melhor, digita aí embaixo, a gente vai acatar. Ele é um jovem paulistano, morando na zona leste de São Paulo, criado pela sua amada tia Madalena. Pedro é um gênio, o Pedro Parker, apaixonado por ciências e tecnologia, mas com uma vida financeira sempre apertada. Então ele começa uma jornada fazendo bicos como fotógrafo, sonhando em pagar as contas e ajudar a sua tia. Com muito esforço e talento fora do comum, ele consegue uma vaga numa grande empresa de tecnologia, galga cargos, com o tempo ele vira um desenvolvedor e inventor em destaque, culminando na fundação de sua própria startup de inovação, o que o leva para outro patamar financeiro e pessoal, comprando seu apartamento e garantindo um futuro estável para sua tia, e o tanto lhe ajudou, tanto te amou, tanto o cuidou. E agora, como que seria a vida financeira do nosso Pedro Peter Pereira, aqui em São Paulo, ou lá em São Paulo, né, já que eu estou aqui em Santa Catarina? Então, um emprego. A princípio, a jornada do nosso Pedro aqui, né, do Peter, ela refletiria de muitos jovens talentosos no Brasil. Então, vamos começar pensando nisso. Então, a parte dele seria nessa mesma pegada. Se formos pensar em freelance, no início ele faria trabalhos de fotografia para eventos locais, como sites, notícias menores, né? Sites menores também, ganhando em uma média de 1.500 a 2.500 se ele tivesse uma consistência, o que a gente pode entender que na vida dele não havia. Depois de um tempo, ele galgando isso ali, fazendo uns freelance, né? Tendo ali uma rotina boa de ganhos, podemos dizer que ele se desenvolveu então como júnior, analista de ciências. Depois de formado, ele começaria a sua própria empresa de tecnologia e salário inicial. Eu acredito que ele teria pelo menos uns 4.000 a 6.000 de salário inicial. Com o passar dos anos, ele poderia também virar um desenvolvedor sênior, líder de projetos. Com a experiência dele, no caso, ele pularia para 8.000, talvez até 15.000 reais hoje, médios aí de ganho. Depois de um tempo, ele poderia se tornar também cientista de dados, especialista em IA, que é o que está em alta nos dias de hoje. Então, o seu talento seria altamente cobiçado tanto pelo mercado interno quanto mercado externo, o que poderia levar ele a ganhar de 15 a 30 mil reais por mês. Hoje eu conheço muita gente que trabalha com TI que ganha em dólar, então de 5 mil dólares, e são super jovens. Então ele poderia também virar um fundador de uma startup unicórnio, que no auge, né, poderia tornar ele um CEO da sua própria empresa de tecnologia de sucesso. A renda viria de Prolabore, dividendos milionários, com o valor de sua participação acionária valendo dezenas ou centenas de milhares de reais. E onde que ele investiria todo o seu tempo e dinheiro, sendo que ele saiu de uma cultura muito mais, como diz aquele assim, mais pé no chão, né, para chegar nesse auge dele de produtividade. Então, com o tempo, ele dedicaria a programação, desenvolvimento e soluções inovadoras. E nos estágios mais avançados na gestão de suas startups, provavelmente ele trabalharia ali muito focado em network, né? Fazer com que as startups crescessem, já que ele não tem a vida de super-herói aqui, né? Com relação a dinheiro, ele faria o que todo brasileiro deveria fazer: reserva de emergência. Afinal de contas, ele entende os preços do suor do seu próprio dinheiro. Eu acredito que a reserva de emergência dele ficaria investida em situações essenciais e fáceis de colocar à mão, ter liquidez. Então, CDB seria uma ótima opção, Tesouro Selic também. Então, sim, hoje é muito mais fácil a gente investir nessas partes. Fundos de investimentos. Seria uma situação que provavelmente ele gostaria de explorar. Inicialmente, fundos de multimercado ou de ações para diversificar, desde que fosse algo seguro, né? Também não vai querer queimar dinheiro, mas ele, entendendo o mercado variável, seria uma situação que ele gostaria de fazer, colocar o dinheiro dele para trabalhar. Pegando por perfil, tá? O imóvel próprio. Aqui é uma situação bacana. Um grande objetivo dele provavelmente seria começar a ter o seu próprio imóvel, desde o menor até o maior imóvel, e ir galgando ali, então criar um patrimônio estável para ele. Previdência privada. Entendemos que no Brasil, previdência do INSS não funciona. Então, para garantir um futuro para a tia Madalena, os seus investimentos na startup, então ele começaria a criar então uma previdência privada para ela,
que rendesse aí talvez o valor que ela precisaria. Então isso seria uma ideia bem bacana. Quais são os investimentos em startups dele? Quando ele mesmo se tornasse um investidor, que é o objetivo dele, é um investidor anjo, ele poderia pegar e criar um capital bacana aí, através de algumas opções para fazer com que o dinheiro dele crescesse por si só, ou trabalhasse para ele. Ações de tecnologia, empresas listadas na bolsa, seria algo que ele provavelmente exploraria. E agora, com toda essa jornada, qual que seria o custo de vida por parte do Peter? No início, morando com a tia na Zona Leste, por exemplo, lá de São Paulo, os gastos seriam compartilhados, então em torno de R$2.000 a R$3.500, contabilizando entre alimentação, transporte, contas e estudo. Então eu imagino que seria algo bem razoável se a gente for pensar no brasileiro médio hoje. Como profissional, ele mudaria para um apartamento próprio, quem sabe num bairro de classe média, tipo a Vila Mariana, Perdizes. Me ajude aí, pessoal, você que é de São Paulo, a me dizer que vila ele moraria. Gastos. Sorte que ele não tem poder, né? Porque se ele tivesse poder, ele ia jogar as teias dele aonde em São Paulo? Porque assim, como que ele iria se locomover? Gastos. Mudando de bairro para Vila Mariana, ele teria um gasto em torno de 4 a 7 mil, incluindo financiamento imobiliário, e provavelmente seria uma das opções dele para compra do seu próprio imóvel. No seu auge, que é quando ele virasse o CEO da sua própria empresa, por exemplo, ele moraria em um apartamento de alto padrão, talvez no bairro dos Jardins, ou Itaim, sei lá, uns lugares que poderia explorar. Aí seus custos iriam crescer ali para em torno de 15 a 50 mil por mês. Você já se viu nessa realidade? Quem dera para nós podermos aí gastar 15 a 50 mil por mês, incluindo serviço, lazer, viagem, educação dos filhos. Então assim, isso seria bacana. Então assim, a sua renda comportaria tudo isso e seus investimentos ajudaria também. Possíveis conquistas financeiras que ele poderia ter, que provavelmente a gente iria ver ele fazer. A compra do imóvel, que seria o sonho de todo brasileiro. Ter um apartamento para ele, um apartamento para a própria tia Madalena. Tia Madalena foi muito bom, né? Ter uma aposentadoria tranquila tanto para ele quanto para a tia. Tornar-se um milionário, talvez, né, através da sua empresa, seria uma conquista que ele teria. Construir sua própria, um patrimônio sólido, diversificado. Ter liberdade financeira para trabalhar em projetos que ele ama, não somente naquilo que ele deve fazer, mas naquilo que ele gosta. Eu diria que as dificuldades financeiras que ele poderia enfrentar em São Paulo seria o altíssimo custo de vida que São Paulo tem, especialmente na parte de moradia, alimentação e transporte. Ou seja, é o básico de toda pessoa, né? Eu achei caro, sendo franco. Manter a tia Madalena seria também um desafio para ele, porque ele teria que pegar e enquadrar ela no decorrer da vida dele dentro dos seus gastos fixos para ajudar ela. Inclusive, fica aqui um dado, né? Hoje, dentro do Brasil, de cada 10 aposentados, 9 precisam da ajuda de seus familiares após a aposentadoria. Então, olha só como a realidade do Peter é muito parecida mesmo com a realidade no mundo real. A pressão para ajudar amigos e familiares. Com os traços que o Peter tem, é muito provável que as pessoas venham para cima dele pedir ajuda. Volatilidade de mercado também seria um desafio que ele teria que enfrentar, porque se seus projetos não dessem certo, ele teria que reiniciar. Burocracias e impostos no Brasil. Quem nunca passou por isso mesmo sendo empreendedor? No caso dele, sendo empreendedor, seria muito pior. Destaque dos negócios no mundo real. Ele, com certeza, no mundo real, ele criaria sua própria startup, né? Para procurar seus investidores anjos, trazer pessoas para que colocassem dinheiro nos seus investimentos e empreendimentos. Por exemplo, ele podia fazer uma empresa focada em inteligência artificial, para pensar na utilização, talvez, da própria cidade de São Paulo. Então, assim seria bem bacana, já pensou? Ele poder criar recursos para que melhore o custo de vida das pessoas? Isso seria fantástico. O que você está achando dessa nossa conversa até aqui? Já começou a imaginar como seria a vida de Peter Parker saindo das revistas e agora ele entrando no nosso mundo real? Seria bacana, né? Então, claro que no nosso mundo ele não teria seus poderes. Mas o que nós podemos dizer assim que tanto a pessoa do Peter fictício quanto a pessoa do Peter real sofreria? O que a gente chama são as dores que travam as pessoas para suas conquistas e as dicas que a gente faz de valor para que você consiga alcançar o que você quer. Então você viu como o Peter Parker, mesmo sem superpoderes, ele vai precisar ter um traquejo para pensar em mexer com a sua própria vida financeira. Pode ser um exemplo de resiliência e ascensão, porque ele é um cara que ele saiu daqui e parou aqui. Mas assim como ele, muitos de nós enfrentamos dores. E essas dores é que a gente vai falar agora sobre como a gente vai vencer alguns medos que nós mesmos temos com relação às nossas conquistas e fazer como Peter, sair do aluguel, sair do freelance e chegar então às conquistas financeiras. Uma das dores que todas as pessoas têm é renda insuficiente ou inconsistente. A principal dor do Peter Parker no início, para os brasileiros também,
ao salário que mal dá por básico, ou a renda de autônomo, que é uma gangorra, dificultando então planejamentos futuros. Outra coisa que pode pegar muito com o brasileiro hoje, eu acredito que você pode se identificar, são as dívidas que te sufocam. É literalmente cheque especial, cartão de crédito que começa a comer na mesa com você, empréstimo, e dívidas que agem como vilão no seu orçamento, prendendo você a uma teia de juros e impedindo que o seu dinheiro trabalhe a seu favor. Literalmente, você transforma o teu dinheiro, teu tempo em dinheiro, e o teu dinheiro acaba te escravizando por você não tê-lo. A falta de reserva de emergência. Tu viu que era uma das prioridades do Peter? Então uma das dores maiores dos brasileiros é não ter essa reserva. Assim como o Peter precisa de uma teia extra, você também precisa de uma reserva de segurança. Então imprevistos realmente acontecem. Saúde, carro, desemprego. Então sim, a parte de saúde mesmo acho que é mais preocupa todo mundo. Então você tem que estar preparado para esse momento. Então assim, essas pequenas coisas podem virar grandes crises se você não tiver uma reserva. Então assim, às vezes uma coisa que era para ser simples de resolver, vira uma bola de neve. Agora outra situação que pega, você já investe hoje? E se você investir, você sabe onde investir? Investimentos ruins ou investimentos mal feitos podem sim fazer você perder dinheiro. Dinheiro parado na poupança, por exemplo, pode ser ruim, mas não ter dinheiro nenhum é pior ainda. Evite cair em golpes piramideiros. Eu sei que o Brasil tem muito disso, então você tenha muito cuidado. O medo ou a falta de conhecimento sobre investimentos faz com que a maioria das pessoas tenham medo de colocar o seu dinheiro para crescer e quando tem uma oportunidade real, não consegue identificar porque não tem conhecimento. E é assim, tem uma situação que pega muito. Sabe aquela coisa, eu sou merecedor? Eu mereço isso porque eu trabalhei o mês inteiro. Então assim, nesse eu mereço isso, a maldição dos gastos impulsivos. As promoções de marketing, o filho que pede um bolinho e um doce. Então assim, essas coisinhas fazem você gastar onde você não gostaria de estar gastando. Então isso tudo faz com que você faça gastos impulsivos. Mas o meu bebê merece! Tenha prudência. Sim, ele merece o melhor. Mas não seja abusado na hora de gastar o seu dinheiro todo com coisas supérfluas. Não quero que você entenda assim. Essas são as 5 dores principais. Praticamente todos nós já fizemos uma dessas 5 atitudes. Agora vamos pensar. 5 dicas para a gente ter uma realização financeira? E já vai salvando esse vídeo para que você possa lembrar dessas 5 dicas. Primeira delas, organize o seu orçamento. Ao sentido aranha do financiamento. Saiba para onde cada centavo está indo. Use aplicativo, planilha. Comece a registrar gastos desnecessários. Comece a anotar para saber aonde realmente você está gastando seu dinheiro. Conhecer seus números é um superpoder dentro do mundo real. Não se esqueça desse detalhe. A segunda dica que eu quero dar para você. Crie uma renda de proteção, que é a reserva de emergência. Construa um valor equivalente a 6 a 12 meses. Cleverson. 6 a 12 meses? Você está maluco. Comece com algo. R$100 guardado. Ao longo de 12 meses você tem R$1.200. Então assim, você pode ter, por exemplo, um Natal melhor. Uma Páscoa mais gostosa. Então tipo assim, pensa nisso. Mas então você está mandando eu gastar minha reserva? Não, mas às vezes você pode ter um problema no final do ano que te impede de ter um final de ano legal, gostoso, querido com a sua família, porque você não se preparou o suficiente. Então cria essa reserva. R$100 é muito mais fácil de guardar do que você não guardar nada. E é muito melhor do que você guardar tudo de uma vez. Vamos para uma outra dica? Pague suas dívidas de forma inteligente. O que é pagar as dívidas de forma inteligente? Derrote os seus vilões financeiros. Liste todas as suas dívidas, priorize as dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito, cheque especial, negocie e faça um plano que elimine esses vilões do seu bolso. Tira eles, deixa essas dívidas adicionais não comer mais na mesa com você. Comece a investir, desenvolva seus superpoderes financeiros. Mesmo com pouco dinheiro, como eu comentei anteriormente, comece a ter algum ativo de renda. Renda fixa. Eu vou te dizer assim, para quem nunca começou, inicia na renda fixa, que é onde você tem menos probabilidade de perder alguma coisa. E posteriormente vá para as ações. Comece com reserva de emergência. Depois vai diversificando aos poucos, aumentando esse dinheiro, fazendo ele crescer de verdade. Uma situação importante para você. Invista em conhecimento e habilidade. Claro, tome cuidado aí com todos esses gurus que tem na internet, que tudo para eles é ruim. Não é assim que funciona. Entenda o seu próprio perfil. Às vezes o teu perfil é comprar um imóvel no financiamento. Às vezes o teu perfil é entender como funciona o consórcio. Às vezes o teu perfil é realmente virar apenas um investidor, não fazer nenhuma aquisição. Entender que você também pode ser uma pessoa que nunca vai querer comprar uma casa, mas vai querer morar de aluguel porque acha mais interessante, porque entende que manutenção de imóvel não é bom.
Então, assim, entender o seu perfil é o principal ponto aqui. É mais importante do que necessariamente você seguir dica de qualquer um. Então, assim, invista em conhecimento. E conhecimento é uma coisa que você tem que nunca vai ser tirada de você. Compre cursos, livros e, claro, assista vídeos como o meu, para você ter entendimento do que é importante para você. Não faça como a gente que demorou tanto tempo para começar a engrenar no mundo dos investimentos. O conhecimento é o que realmente vai te impulsionar. Quanto mais você estuda, mais poder você tem. Você tem domínio sobre a sua própria vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E para você que quer parar de lutar, como Peter Parker com os vilões por aí, pular de prédio em prédio como se não tivesse amanhã, e quer sobreviver e começar a parar de sobreviver e começar a construir seu próprio patrimônio, criar seu império financeiro, e o império financeiro, tá? Vai depender muito do teu coração. Não precisa necessariamente, claro, só vou ter milhões. Não, pode ter ali sua primeira casa, ou sua primeira reserva de emergência. Pensa que legal que seria poder começar daqui de baixo como Peter Parker e aos poucos ir evoluindo nesse mercado. Eu acho fantástico. Quer ter uma análise personalizada da sua situação financeira? Entre em contato comigo. Nós temos um plano hoje de ascensão e conquista para você. Então eu te convido a participar da nossa consultoria. Tem um link aqui na nossa descrição do vídeo para que você possa entrar em contato comigo ou com a minha equipe para que você solicite uma análise. O que nós trabalhamos e podemos fazer por você? Quer adquirir o primeiro imóvel? A gente pode te ajudar a te mostrar como fazer isso. Quer aumentar o patrimônio? Quer ter uma segunda casa, Cleberson? A gente vai te dar a direção. Quer criar renda de aluguéis? Isso acontece da noite para o dia? Como que eu faço para mim fazer esse investimento acontecer? Vou te mostrar. Cleberson, eu estou preocupado com a aposentadoria. Vamos pensar num plano de ação? A aposentadoria não acontece da noite para o dia. Então você tem que começar agora. Quer diversificar seus investimentos? Eu vou te ajudar. Cleberson, o que tem de opção hoje fora o que eu já conheço? CDB, CDI, FIIs e tudo mais? O que você me sugere? Vamos pensar no seu orçamento? Vamos entender como funciona a sua vida financeira? Para participar é bem simples. Clica no link na descrição do vídeo, preencha nosso formulário, a nossa equipe vai entrar em contato com você para agendar uma sessão. Essa sessão é uma consultoria tranquila, vai ser diretamente comigo porque o meu serviço é personalizado. Não perca a chance de se tornar o herói de sua própria vida financeira. E eu quero me despedir aqui dizendo para você assim, ó. Salve nosso vídeo, tá? A gente se vê no próximo. Então não deixe de curtir a gente. Lembre de estar ali nos seguindo. E seja o guardião e a guardiã da sua própria história. E lembre-se, o Peter Parker mora no meu coração por eu me identificar com ele. Eu espero que ele também tenha inspirado você.